Brasil, cada vez que ouvimos, né, histórias em quadrinhos, HQs, acabamos lembrando meio que no automático de Batman, Mulher Maravilha, Super-Homem, Avengers, né, Os Vingadores, Flash, por aí vai. Mas tem uma rapaziada produzindo já há algum tempo histórias criadas num cenário pop brasileiro com heróis nacionais e agitando feiras culturais, bienais do livro e principalmente a internet. Uma cultura que é impulsionada pelos HQs, mas também por séries, animações, filmes, né, toda essa moçada aí que acompanha o que está sendo produzido. E é uma turma muito antenada, viu? Aqui do meu lado estão no estúdio dois deles para contar as suas histórias, o João Carpalhal, que é da Capa Comics, e também o William Lopes, do portal Cultura Nerd e Geek. Meninos, obrigada pela presença de vocês aqui. Eu queria, para a gente começar a traduzir, né? Nem todo mundo acompanha essa cultura geek, nerds e tal. E essa busca de vocês em tentar achar heróis nacionais, cenários nacionais e tudo mais, tem um jeito da gente definir, um jeito brasileiro da gente definir o que é um geek, o que é um nerd? Uma pergunta difícil essa. Está tão incorporado, né, na história de vocês? É uma pergunta que a gente se debate bastante, né? A gente já tive essa discussão várias vezes, inclusive. E assim como qualquer termo, é um termo que ele surge como gíria, né? Então não tem uma definição formal do que é o nerd e o geek. Então vocês não chegaram a uma conclusão? Isso. A gente meio que não tem consenso, assim. Mas a gente tem algumas linhas de se pensar. Basicamente o nerd seria a pessoa mais retraída, surge como um cara esquisito, né? O cara com gostos peculiares ali. Então, hoje em dia, a gente traz um pouco para a pessoa que leva algum assunto a sério demais, assim, pesquisa um quadrinho, pesquisa sobre séries, né? Então, você tem coisas que todo mundo gosta de cinema, por exemplo, mas você tem o cara que ele conhece o nome do ator, conhece um diretor e tal, aí esse cara já entra nos papos mais específicos, então esse cara é uma nerd e tal. É o cara que sabe, é o cara que é um curioso, né, muitas vezes. Isso. E eu queria saber de você também, Carpalhal, porque você nasce um geek, você se torna um geek ou um nerd, ou então um quadrinista? Então, essa parte de nascer quadrinista, eu até respiro um pouco aliviado, porque eu sou disléxico, né? E minha mãe me alfabetizou em casa com história em quadrinho, então a coisa já veio assim... Dislexia, só para quem está nos acompanhando? Dislexia é uma dificuldade na compreensão, né? Uma forma diferente de você entender as coisas. É a única coisa que me aproxima em semelhança com Walt Disney, Tom Cruise, Albert Einstein. Pelo menos alguma coisa, mesmo que seja desvantagem, a gente está ali. E, assim, às vezes troca a palavra, troca a letra, né? Troca a palavra, às vezes as palavras caem, né? E o quadrinho, eu acho que está ligado em isso. outra coisa, na verdade. A sintonia de vocês está em outra coisa e não nesse detalhe tão pequeno, sim. né? E o quadrinho, sabe que o quadrinho me ajudou com isso, porque quando eu passei a compreender as palavras dentro do balão, e o balão de narrativa de quadrinho, o balão de quadrinho ele é uma ferramenta importantíssima que ele faz com que o quadrinho seja uma linguagem única. Né? Se você pegar e desenhar um balão em qualquer parte do globo da Terra, se não for naquelas comunidades muito isoladas, é certo que o cara vai identificar aquilo ali exatamente pelo que é. Né? Então aquilo ali me ajudou muito com esse quesito. Né? E a história em quadrinho, você produzir história em quadrinho é algo extremamente prazeroso. O David Lloyd, você veja, né? O David Lloyd, desenhista do V de Vingança, teve lá em Caxias, na nossa gibiteca que a gente fundou, hoje é o único acervo público de quadrinho em funcionamento no estado do Rio de Janeiro. Caxias, que é Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, né, que é no Grande Rio. Isso, região metropolitana do Rio, conhecida lá pelo alto índice de violência, né? Também. E a gente conseguiu estabelecer uma gibiteca, trazer a molecada para fazer quadrinho, vamos lançar na Bienal um quadrinho. Peraí que daqui a pouco a gente vai falar disso. Eu quero saber do William, você nasceu nerd, geek ou alguma coisa assim? Bom, basicamente eu comecei a acompanhar as coisas com os desenhos animados, né? Assisti muito. Na TV? Isso, na TV. E acompanhar bastante, e querer saber quem são aqueles personagens. Na época a internet não era tão acessível ainda. Mas assim que eu comecei a trabalhar, eu comecei a comprar gibi. E aí vou até hoje aí levando toda essa cultura aí a sério. Não só do gibi, mas continuo assistindo muito desenho, querendo saber quem é o desenhista, quem é o ilustrador. E cinema também, e toda essa coisa. É porque tem uma molecada que não sabe que já foi difícil comprar gibi, né? É sobre isso que eu ia falar. O modelo, assim, parece que mudou muito, né? Do geek, nerd, essa coisa. Porque você vê que nos anos 80 existe aquela coisa do cara estigmatizado, né? Você pega o Peter Parker ali, ele é o cara que fazem bullying com ele, né? Tá, o Flash deslocado, Thompson, né? E tal. E depois você
mais à frente você já vai ter o cara skatista descolado em uma outra mídia, no caso um filme, e as reformulações continuam acontecendo. Agora, existe uma preocupação, né, com a questão da... Meu Deus... Tanto da que inclusão, ele precisava, né? Sim, tanto que ele precisava ter uma dupla personalidade, né? Para ser um herói. Pra... E aí o modelo do nerd hoje muda, né? Hoje o nerd ser nerd é legal, hoje tá na moda, né? Tem seriado sobre isso, a galera se identificando, né? O pessoal percebeu que era bom saber sobre alguma coisa, né? Saber com mais profundidade Excelente, sobre alguma coisa. Agora, eu queria falar mais especificamente, né, do trabalho de cada um deles, e a gente vai mostrar primeiramente o site da Capa Comics, né, que o João começou a explicar aqui um pouquinho pra gente, né, esse coletivo que surgiu na Baixada Fluminense. Hoje vocês são 20 pessoas. A gente está mostrando o site aí, 20 ó. cabeças trabalhando com quadrinho e todos trabalhando mesmo com quadrinho, vivendo disso no dia a dia, trabalhando para continuar trabalhando, que é o que a gente estava até comentando aqui, né? E já vamos falar disso, inclusive, também. Mas o portal da Capa, ele é bem legal porque você entra em capacomics.com/quadrinhos e para quem não vê lá que tem quadrinhos lá, uma aba lá em cima. Tá, né? lá em cima. A pessoa clica ali e ela tem acesso aos nossos quadrinhos online, até com barulhinho de página virando. Muito gratuito, legal, né? É porque assim, o Lloyd, quando ele esteve lá em Caxias, a gente conversando sobre isso, ele defendia a ideia de que é hora de acabar com o papel, né? Vamos fazer a coisa online. Eu acho isso bacana, necessário, só que a gente vem de um lugar onde o acesso à internet ainda não é completamente estabelecido. Muitas pessoas não têm. Nem todo mundo tem uma banda larga, exatamente. assim, disponível, né? William, por que você sorriu aí? Vocês Não. também estão nesse debate lá no portal? Vamos acabar com o papel? Na ciência como um todo, né? Assim, chega um ponto que a gente já tem métodos de não usar mais algumas ferramentas antigas. Mas acho que para gerações seguintes, eu acho que ainda rola, mas a nossa geração ainda gosta de ler os gibis no Ainda papel, gosto de né? ler o gibi, né? E eu queria aproveitar para mostrar esse aqui, ó, que é o Detrito, e que é um personagem que foi criado pelo Carpalhal, né? Hoje em dia, o desenho não é seu. Não, o desenho do Alex Genaro, parceirão de 25 Tá. anos já de amizade aí. Aqui, ó. O Alex e eu, a gente começou fazendo quadrinho junto, Vou né? folhear ele um pouquinho aqui para você acompanhar. O Alex hoje ele tá desenhando lá pra fora, mora lá em Caxias também, na Baixada. E como nós somos moradores, a gente resolveu fazer uma história de um personagem ambientada em Duque de Caxias, com fatos que aconteceram lá, professores sem dinheiro, lixo nas ruas que não era recolhido, porque aqui, gente, a prefeitura passarela, lá não pagou, né? Todo mundo que passarela, já Washington passou por ali Luiz, sabe, identifica tudo. na hora o Washington Luiz. todos os né? elementos da cidade, mas é uma Caxias Gotham City, né? Uma Caxias fictícia, mas com elementos que todos conhecem, que são bem reais. O Detrito, E com os problemas reais também, né? Exatamente. Disso que você está falando. O Detrito, antes dele se tornar um monstro, ele é um professor, né? Renato Barros, que é um professor de história, que justamente fica sem dinheiro, nesse contexto de greve, que inclusive aconteceu agora lá de novo esse ano, né? Todo ano parece que tem greve, essa crise política que o país atravessa. São questões que vocês levam para os A quadrinhos. gente leva para os quadrinhos. E que jamais teria num quadrinho gringo, né? Como se diz. Isso eu não acho são que essas questões que eles entram, até né? tentam fazer, mas assim, o ethos do herói brasileiro é bastante diferente do ethos, né, do herói americano. E esse ethos A natureza as de cada um é características, diferente, isso, é. exatamente. O herói americano, ele tem aquela coisa do American Dream, do American Way of Life, né? E o brasileiro não, ele já tem uma doce canalice, a gente vai pelo aquele exemplo ali de Pedro Malas Artes, João Grilo e Chicó, Macunaíma, né? Então a gente já vai por uma outra vertente, um outro lado para trabalhar essa construção. E eu acho que também cabe citar o Oswald de Andrade, quando ele fala, né, da antropofagia cultural, por que não? A gente está vivendo um período de globalização, por que não? Você regurgitar, né? Exatamente, e trazer o novo, de volta, né? exatamente. Vamos falar um pouquinho, William, sobre o portal Cultura Nerd Geek, que a gente vai mostrar também no ar, porque eu achei curioso que vocês, lá, os temas, né, que vocês abordam, então, esse lado mais old school, como vocês chamam, né, a velha escola do nerd, né, o cultura pop, jogos, filmes e tal, e aí vocês também falam de filosofia, programação, edição, sobrevivência. Me chamou muita atenção esse termo. Sim, sobrevivência é porque o site ele começou com muito nichado, que era um site sobre coisas de apocalipse zumbi, essa temática, assim. Nichado é um termo novo para mim, peraí, todo mundo sabe, nicho, é um nicho de mercado, né? Tá falando sobre determinadas coisas. Que nesse caso eram zumbis? Zumbis, filmes de sobrevivência. Antes de The Walking Dead. Isso, antes de The Walking Dead ainda. E aí tinha diários de sobrevivência, assim, eram tipo contos, mas todos em universos de apocalipse zumbi, assim.
Aí quando virou o portal Cultura Nerd Geek, passou a ser algo mais abrangente, aí essa parte acabou recebendo ali seu espacinho também, porque merece, historicamente. Claro. E eu achei curioso também, a gente pode botar de novo no ar, porque vocês fazem resenhas de HQs, né? Isso, Pouca gente está fazendo isso no Brasil, não? Tem bastante gente fazendo, assim, mas... Essa é aquela hora que o entrevistado derruba a entrevistadora e eu acho ótimo, porque é justamente isso, a gente está descobrindo juntos aqui. Eu achei ótimo vocês fazerem resenhas. Na verdade é complicado, assim, porque para mim parece que tem bastante gente fazendo. Mas você tem a coisa do nicho, né? Às vezes as pessoas que eu tenho no Facebook aparecem bastante para mim, eu acho que, nossa, tem super gente fazendo, todo mundo alcança todo mundo. Mas talvez não seja verdade, porque a gente tem a coisa dos ciclos fechados, né, e tal. Claro. E esses trabalhos são importantes, trabalhos como o do William, trabalhos, enfim, os podcasts, porque o que acontece, para a gente que faz quadrinho, assim, eu não gosto de usar o termo independente, eu prefiro usar o termo alternativos, porque independente dá a impressão de que eu não preciso de ninguém, eu preciso de um monte de gente para poder fazer quadrinho, né? Então a gente que está nesse nicho mais alternativo, a gente depende muito dessa galera para divulgar o nosso trabalho, né? Porque não vai sair naquele site que é do mainstream, mas sai no site do cara, né? Então isso é muito bacana, é muito positivo, porque isso consolida a cena, isso faz com que a tendência continue crescendo, e o mercado de quadrinho brasileiro está crescendo. Eu acredito que daqui a 3 anos isso vai estar até gerando emprego, sabe? É importante. Hoje não gera ainda, Carpalhal? Gera, mas não chega a ser uma indústria, né? Exatamente, isso que você tá não chega a ser uma indústria. Os poucos nomes que geram muito dinheiro no Brasil continuam sendo os mesmos, né? E assim, é importante que a gente perceba que há um outro lado, e esse lado está fazendo produções magníficas, coisas grandiosas. Agora mesmo a gente tem aí o Denis Mello e o Rafa Pinheiro, acabaram de voltar da França, estavam estudando lá, quadrinistas aqui do Rio, né? Tem uma galera fazendo um quadrinho muito bom. Inclusive aqui, né? Inclusive essa aqui, turma que saiu lá de dentro, eu quero oficina. mostrar aqui, olha, na oficina. Gente, vocês podem acreditar que são alunos? Olha o traço dessa moçada. Olha aqui, essa primeira página do Genaro, né, que a gente fez um editorial. Que é quem mas a partir desenha daí, o detrito hoje isso. em dia. A partir mas daí olha já... o primor, né, desse quadrinho aqui, já são trabalhos de que tem alunos. lá no site também, ou ainda não? Esse a gente vai lançar na Bienal, exclusividade, gente, esse hein? Exclusivo, olha aqui, o Conexão Futura está dando em primeira mão. Olha o traço dessa menina, é uma menina, né, quadrinista. Maria Emília. Que é aluna lá aluna também. Nossa, foi aluna nossa agora nessa oficina. E, assim, é bem legal a gente poder fazer uma oficina de quadrinho, onde o aluno produz, porque a gente também está colocando artistas novos na praça. Claro. Então, quer dizer, a gente acaba até... revelando esses talentos, né? E acaba até contribuindo para o grande mercado, de certo modo, né? Amanhã eles precisariam agradecer o Capa Comics, a Gibizeira. Gibizeira também é uma feira de quadrinhos itinerante, já fizemos dentro de shopping, já fizemos em praça pública, enfim, a gente vai fazendo. Para criar o mercado, né, também. Vocês têm feito muito esse trabalho, né, Carpalhal, de fomentar isso, de colocar o assunto na roda, né, Gibizeira. Então, vocês usaram... A gente fez a Gibizeira dentro de uma cervejaria, só para você ter ideia. E a gente vai fazendo. E o legal é que a gente... atrai uma moçada, né? Atrai, e a gente não cobra mesa do artista. Os grandes eventos, eles cobram mesa. A gente faz um evento no 0800, a entrada é grátis, o artista não paga a mesa. Lógico, ele se compromete a participar do evento até o final, né? A expor o material dele. E o que ele vende de material é dele, a gente não leva nada, sabe? E eu acho que essas redes de afeto, elas estão fazendo com que as coisas mudem, sabe? Nesses tempos. Você vê uma galera nova surgindo em tempos que, se você olhasse... mais colaborativo, exatamente, né? colaborativo. E isso, William, o William nos trouxe aqui também uma novidade, né? Que é o portal, ele não tem uma sede, né? Sim, o portal sim. de vocês, porque cada um trabalha num lugar, num estado do Brasil, né? Isso, Conta pra gente um pouco isso. Isso, as pessoas do portal são de estados diferentes, né? Eu acho, tem o Douglas, que é do Rio Grande do Sul, tem o Léo, que é daqui do Rio, eu sou do Espírito Santo, tem gente de Minas, tem gente do Norte, tem gente do Nordeste, tem gente do Brasil inteiro, e algumas dessas pessoas nem se viram nunca, né? Assim, então você conhece uma pessoa que já fazia alguma coisa em um outro site, saiu, você já chama, e também a gente tem a coisa dos podcasts, né? Os podcasts, eles atraem muito a interação do ouvinte, então o ouvinte vem comentar, você descobre que ele tem um gosto e já está pensando em um outro programa. Então, começou só com um podcast
que era sobre cultura nerd e geek em geral, né, que é o Conversa Nerd Geek. E aí depois a Tainê Souza teve a ideia de fazer um podcast de ciência, já me chamou porque sabia que eu, né, trabalhava nessa área, estamos fazendo até hoje, e aí surge o podcast de cinema, surge o podcast de música e mais gente vai entrando. Isso é muito legal porque você acaba conhecendo uma galera que você não conheceria normalmente. Assim. E tem esse retorno direto lá no site mesmo, né? Gente, sim. É importante que vocês prestem atenção o quanto isso é novo, né? A gente está falando de uma empresa. Vocês ganham uma remuneração ou todo mundo é voluntário lá? Então, lá todo mundo é voluntário. Todo mundo é voluntário, mas eventualmente vocês distribuem parte da renda, do que entra ou não? Basicamente, hoje, o que entra a gente está usando para pagar os servidores, basicamente, e eventualmente comprar equipamento para melhorar os podcasts, que é um pouco mais custoso, porque você tem que ter um microfone e tal. Tem que ter uma estrutura, né? Viu? Eles pagam servidores. Pagam servidores para conseguir ter o acesso, né? E a banda larga e tudo mais. Porque os podcasts são longos, né? São aquelas conversas, assim, de às vezes uma hora e tal, né? Tem podcasts... Lá no portal, como a gente tem vários formatos, né? Tem podcasts longos e tem podcasts curtos. Esse de ciência, por exemplo, que eu estou fazendo atualmente, ele é curtinho, que é justamente para não ser cansativo para a pessoa que só quer aprender um pouco ali e tal. Porque já é de ciências, né? As pessoas já ficam um pouco com medo às vezes. Se eu falo que o programa tem 1 hora, a pessoa não ouve. Vai assustar, Mas agora né? fala, não, 15 minutinhos você vai aprender uma parada, confia em mim. Bacana. Aí... Você falou de formatos e eu queria lembrar um pouquinho aqui, né, das origens do... Daqui a pouco também o Carpalhal explica pra gente, acho que já pode explicar até agora, qual é a diferença entre cartoon, mangá, comics? Bom, o que é o quê? Na verdade, é tudo arte sequencial, toda história em quadrinho, né? O cartoon, o mangá, o gibi, o comics, tudo é... O método para se contar a história, a narrativa é a mesma. O mangá, lógico, você muda a forma de leitura, porque é o gibi dos japoneses, né? Mas na essência, tudo isso é história em quadrinho. O senso comum, ele prega muito a ideia de que... Esse aqui, por exemplo. A Valkyria. A Valkyria, ela é um estilo mais puxado pro comics, né? O Genaro, é do Genaro também o desenho. E Genaro está em todas, né? Ele é um mega profissional. E a Valkyria é legal porque a história dela, ela se passa no futuro do Brasil, tem até neve. As mudanças climáticas aconteceram de formas bruscas, né? Então é um futuro apocalíptico, é uma heroína negra, também deve-se colocar isso, né? A gente também pensou nas características do brasileiro quando a gente pensou a nossa arte. E eu acho que essa talvez seja a grande diferença dos estilos. Quando você pega um desenhista, um quadrinista, geralmente tenta-se colocar a realidade que está em torno da pessoa, né? É o que o Capa Comics tentou fazer essencialmente. Lógico, o cartoon ele tem uma pegada mais humorística, né? O comics ele é mais influenciado pelo estilo super-heróico dos americanos. Mas o quadrinho brasileiro... O cartoon, pra gente pensar aqui juntos, né? Ele é mais parecido com uma charge ou com uma tirinha? Sim, é isso, né? É essa pegada. Ele dá um recado rapidinho, né? Exato. O cartoon é aquele desenho que ele é feito para adultos, mas ele beira o desenho infantil, né? O estilo. E a gente tem uma pegada de cartoon anárquica no Brasil, né? Laerte, Angeli, né? Toda essa galera que participou do Chiclete com Banana, do Pasquim, né? A gente vem dessa tradição. E o cartoon, ele tem essa pegada mais humorística. Mas o quadrinho brasileiro, essencialmente, ele é muito mais influenciado pelo quadrinho europeu. Se você pegar os caras tipo Colonese, meu Deus... Você concorda com isso, William? Que o quadrinho brasileiro é mais... Sim. Mais inspirado no europeu? Mais inspirado no europeu. Vocês tratam disso lá no portal também? Já fizeram um podcast sobre isso? Então, basicamente no portal, da parte de quadrinhos, sou mais eu mesmo. Então a gente não acaba conseguindo trazer discussões mais profundas de quadrinhos para dentro do podcast, porque ficaria meio que eu falando sozinho. Aí... Agora você já tem que falar aqui, ó. Sim, ele está representando um coletivo com mais 19 pessoas, né? Ele é o 20º. Já vamos chamar de convidado. Então, quando eu pego para fazer uma resenha, eu falo mais daquela história mesmo. Eu acabo não pegando tanto a história dos quadrinhos, só para focar ali no o que você vai ler nessa história aqui. Então, eu acabo não podendo entrar nessas discussões mais profundas, assim, infelizmente. Olha, mas vocês falaram de história, eu acho que é bacana a gente relembrar aqui, na década de 50, né, o Brasil tinha clássicos da literatura brasileira
todo feito em quadrinhos, em HQs. E a gente tem até umas imagens, eles eram publicados, vendidos em bancas e tal, e a gente, num outro momento, a gente esteve na Biblioteca Nacional e fez essas imagens que a gente vai rodar agora. Na verdade, é a imagem do Iracema, é o que está na XDecam. Esse aí é mais antigo ainda, que é Nhoquim, Ângelo Agostini. Que é Ângelo Agostini, 1869, 68, 69, né? Então, assim, a gente está falando aí de século XIX, né? Os quadrinhos, eles surgem no mundo. Esse aí é o Iracema, né? Que aí já é década de 50. Exatamente. Os quadrinhos, eles surgem no mundo como uma linguagem que ela vai pipocando em várias partes. Então, isso se destaca, essas características. E o Brasil, ele tem algumas coisas que começam a acontecer. Por exemplo, o quadrinista brasileiro, ele já tinha uma técnica avançada de luz e sombra, porque a gente não tinha a tecnologia gráfica de colorização. Então, se virou, né? Exatamente. Se você procurar diplomas acadêmicos, técnicos dos artistas brasileiros, você não vai encontrar. Porque a maioria foi à base da experiência. Foi forjado, e né? Até hoje autodidata. É assim. Você é um autodidata? Eu sou autodidata também. E aí vai desenvolvendo a técnica a partir de cursos e tudo mais, e vocês mesmos, né, lá na Capa Comics dão os cursos. A gente tem pouco tempo aqui para acabar, eu não queria deixar de falar da participação de vocês lá na Bienal do Livro. Então, a Bienal vai ser uma loucura. De 31 de agosto a 10 de setembro. Isso, a gente levou a gibizeira para dentro da Bienal. Criamos uma escala onde os artistas vão participar de 4 em 4. Todo dia vai ter Capa Comics, mais 3 artistas, do dia 1º até o dia 10, na Bienal do Livro. Vão lançar esse gibi lá. E no dia 4, exatamente, no dia 4 de setembro, a gente lança o Tá no Gibi, que é o quadrinho feito pela garotada do curso, né? E nada melhor do que isso, né? Você ter ali os autores, né? Ao vivo. Primeiro lançamento de muita gente, né? Impresso, um trabalho impresso, colocando eles na praça. Agora, isso tem um custo, né? Porque a gente estava falando aqui no portal, vocês já não têm as publicações, né? Uhum. Quanto custa uma revista como essa? Olha, essa daí foram poucas páginas. 1.500 exemplares impressos, ela custou em torno de R$ 2.500 a impressão. Tá. Nesse caso, a gente conseguiu fazer a produção através de edital público. Nós temos como as meninas que trabalham no Capa Comics. Pode dar o nome das meninas. A Luciana e a Alê. Bacana. A Luciana é minha esposa. E elas ficam na parte de produção, o que dá vazão para a gente conseguir trabalhar com a arte em si. Então elas correm atrás de edital, Lei Rouanet, patrocínio, e vai atrás de empresário para patrocinar gibi, e assim vai. Porque aí seria uma loucura, né? Vocês, mesmo. Como artistas, vocês até dominam um pouco essa área, mas a questão administrativa, burocrática, ela toma muito tempo, né? Muito tempo, né? Aí você deixa de criar, né? Não é todo mundo que tem um editor ali ao lado para trabalhar, fechamento, parceiro, né? Então a gente tem que aplicar o Civirol, né? Aquele remedinho de correr atrás. Agora, para organização e gestão, eu queria terminar um pouco a gente falando sobre isso, né? Um portal descentralizado dessa maneira, uma pessoa em cada estado do Brasil. Como é que vocês fazem para isso rodar, isso acontecer? Vocês fazem reuniões? Tem algum modelo tradicional que vocês ainda adotam? Não, a gente faz algumas reuniões às vezes, basicamente por Skype, Hangout, né? Mas grande parte da comunicação é feita por grupos de celular mesmo, WhatsApp ou Telegram. Resolva tudo por ali. Isso. E vocês, como é que fazem? São 20 cabeças, Nossa, cada um com uma ideia. É muito louco, assim. A gente tem um lugar que eu chamo até de templo religioso, lá em Caxias, que é o Boteco do Carlinho. É um boteco na esquina da minha casa. Vamos resolver lá no boteco. Todo mundo senta lá, troca uma ideia, toma uma cervejinha, né? É o jeito certo, né? Porque a gente também tem gente que é de longe, né? Por exemplo, o Salaz, ele é de Queimados é mais longe, então... Tem a Roberta, que é de Nova Iguaçu, às vezes ela não pode estar junto. Então, como a galera de mais longe, a gente vai pela internet mesmo, trocando Mas todo mundo da Baixada, né? No Capa Comics, na maioria da Baixada. Mas a gente já agregou uma galera do Rio, Niterói também. E a gibizeira, ela vem fazendo uma costura na cena fluminense de quadrinho, que tem sido muito bonito. E totalmente itinerante, exatamente, né? Aí sai da área só da Baixada e vocês têm feito no estado do Rio. Quem sabe no resto do Brasil também, né? Pois é, e assim, do dia 9 ao dia 12 de novembro, a gente vai fazer uma mega gibizeira dentro do Salão Carioca do Livro, lá no Pier Mauá, e vai ser uma coisa de maluco, assim, e trazendo essa galera toda, e um outro lançamento bacana, com Valu Vasconcelos desenhando, Marçal Branco também desenhando, eu escrevi A Pedra Rara, que é uma história que fala sobre beleza,
e onde a gente menos espera. Bacana, muito bom. Valu Vasconcelos esteve aqui outro dia falando dos 100 anos de animação. Também Valu, um baita Valu é gente parceiro nosso. finíssima. Muito obrigada, Obrigado. menino, sucesso. E você aí de casa ficou interessado? Faz isso, ó. Invente a sua própria história, né? Conte da maneira como você quiser. Reveja esse programa se você quiser lá no futuraplay.org. Até o próximo Conexão.